Boa noite, pessoal! Boa noite! Começamos mais uma live e desejo a todos que sejam muitíssimo bem-vindos. E já começamos registrando aqui a nossa solidariedade a todos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul por essa catástrofe terrível. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso, né? Sobre os traumas decorrentes de desastres, de catástrofes, de acidentes, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e vamos falar também sobre o luto. O que é o luto? Como podemos superar as perdas? Será que podemos? Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá? Muito bem. Me fala de onde você está conectado. Coloca aqui as suas perguntas. A ideia é da gente poder fazer uma conversa tranquila, uma conversa leve, uma conversa aberta, né? Este tema que por si só já não é um tema fácil, né? Mas a gente pode sim conversar sobre isso, né? E dialogar também com isso, com esta dor, de uma forma em que a gente consiga dar um passo à frente, em que a gente consiga superar, né? Bom, quando a gente fala de traumas, diante destas situações de catástrofe, qual é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que este é um tipo de trauma muito específico. Este trauma não é igual outros traumas. Como assim, Elis? Por exemplo, existem traumas que eles vêm da nossa infância, em que vivemos algo ali na nossa infância e que aí aquilo, a forma como nós elaboramos, deixou marcas em nós e que a partir disso configura, né, sintomas, mudanças de comportamento, enfim. Não é deste trauma que a gente está falando, né? Existem traumas decorrentes, por exemplo, de situações de abusos. Também não é deste tipo de trauma que nós estamos falando. O trauma oriundo destas vivências de acidentes, de catástrofes, eles são traumas reais. E por que reais? Porque são traumas que são atravessados pela realidade. O nosso aparelho psíquico, a nossa vida, é atravessado por um fato real, um fato cruel, um fato muitas vezes visceral, né? Então isso é o primeiro ponto que vale a pena a gente poder destacar, tá bom? Então, Elis, trauma não é tudo igual? Não, meus queridos, trauma não é tudo igual, tá? E aí é importante a gente saber, né, que nessas situações, muitas vezes a gente se coloca de forma solidária. E é muito importante sermos solidários, né? E a gente tem a melhor das boas intenções. E aí a gente fala, olha, eu sei como você está se sentindo, eu sei muito bem pelo que você está passando, eu imagino como seja difícil para você. E a verdade é que a gente não imagina, a gente não sabe como é, não sabe. Por isso que é muito importante essa franqueza, né? A gente não tem ideia, por exemplo, o que os nossos irmãos estão passando lá no Rio Grande do Sul. Ou o que estão vivendo lá na faixa de Gaza. Porque essas situações de guerra são situações muito cruéis, muito duras, né? E um segundo ponto aqui para a gente poder pensar é que o trauma nessas situações, nessas vivências, e aí trazendo para a nossa realidade, para coisas próximas a nós, por exemplo, um acidente de carro que resulta numa amputação, por exemplo, né? É uma perda. Então, esses traumas, ele não é estabelecido naquele momento.
Por que não? Elisa, o trauma não se dá no momento do fato ali? Neste caso, não. E por que não, meus amigos? Sabe por quê? Porque naquele momento, o que impera é o instinto de sobrevivência. Naquele momento, a única coisa que a gente quer é viver. É isso, né? Então, por isso que neste momento, não é o momento em que o trauma vai se estabelecer. O trauma vai vir depois, semanas depois, meses depois, em alguns casos até anos depois, né? Porque ali naquele momento o que impera é justamente essa necessidade de sobrevivência. E aí, já pensou nisso? Te surpreendeu isso ou você já sabia? Pois é, não é algo fácil, né? Não é muito fácil. É isso mesmo, Paulo está escrevendo aqui que é um tema muito relevante para o momento. É mesmo, viu, Paulo? É mesmo. E é importante a gente poder pensar sobre isso, porque quando a pessoa que passou por isso, ela começa a sentir e ela começa a pensar, o que mais impacta é porque a ficha cai. E é a ficha de que nós não temos o controle sobre a nossa vida. Pois é, não temos esse controle. E isso gera um impacto que muitas vezes desestabiliza, né? E é por isso que quem está passando por situações como essa, nesse momento, gente, elas vão pensar em quê? Preciso comer, preciso beber água, preciso, quando o nível da água abaixar, preciso limpar minha casa, ou eu preciso pensar onde eu vou morar agora, né? Então, nesse momento, o instinto de sobrevivência fala mais alto. E por conta disso, a gente acaba apenas agindo, reagindo à situação, procurando sobreviver, tá? E tem um outro ponto, que é um ponto muito importante, mas que muitas vezes não é olhado, que é a questão dos resgatistas. Olha, até travei aqui para falar, hein? Pois é, são os socorristas, são as pessoas que se dispõem a estar junto com essas famílias nestes locais. E essas pessoas, muitas vezes, a gente percebe que elas acabam adoecendo, muitas vezes com uma intensidade até maior do que quem passou por aquela situação. E por que isso? Naquele momento, né, em que acontece ali o acidente, catástrofe, nós estamos ali naquela situação de guerra, o instinto de sobrevivência, ele é tão grande que dispara o mecanismo de fuga. Então, a gente só pensa em fugir. Para o socorrista, o que ele quer é resgatar vidas. E muitas vezes ele acaba se cobrando, né? A situação traumática se dá justamente porque aquela cena, ela fica se repetindo muitas e muitas vezes na nossa cabeça. E muitas vezes ele não consegue, né? É uma cobrança excessiva. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar, né, com alguém do Corpo de Bombeiros, né? Alguém que já passou por essa situação. A gente teve episódios aí, Brumadinho, Mariana, e esses profissionais, eles chegam ao ponto da exaustão. Muitos são voluntários e eles chegam ao ponto da exaustão. É uma exaustão não só mental, é uma exaustão física. O corpo dói e dói muito, né? E muitas vezes vem a cobrança. Poderia ter feito mais. Nossa, eu devia ter chegado antes. Não, olha, se a gente fizesse isso diferente, a gente poderia ter salvado mais vidas. Então, é uma cobrança muito grande deles com eles mesmos. E isso adoece. E esses profissionais, esses voluntários, essas pessoas, eles precisam de um tempo para poder se recuperar, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E me faz pensar, né, a Diva está escrito aqui, abala ver tantas coisas. É verdade, Diva.
abala mesmo, né? A gente não tem ideia o que eles passam, mas a gente sabe que são coisas que mexem com toda a nossa estrutura. E aí, trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, enquanto eu estava preparando e pensando nisso, eu lembrei muito dos profissionais de saúde. Em 2017, tivemos uma epidemia de febre amarela, dengue agora, 2024, epidemia de dengue. No meio do caminho, uma pandemia da Covid-19, né, que começou ali final de 2019, 2020 e muito se estende até hoje. E esses profissionais de saúde, muitos estão adoecidos, exaustos, fatigados ao extremo. Por quê? Porque eles não tiveram um tempo para viver, para elaborar, para passar por isso. Profissional de saúde, gente, não pode ser visto como linha de produção. Profissional de saúde precisa ser visto de uma forma diferente, porque a gente lida com a morte e é isso o que está em jogo. Quando a gente olha para situações traumáticas, tão reais, tão duras, como guerras, Rio Grande do Sul, Mariana, Brumadinho, o que está em jogo é o nosso encontro com a morte. É o encontro do nosso psiquismo com a morte. E é por isso que isso deixa tantas marcas. É por isso que é algo tão cruel, né? E isso muitos profissionais vivenciam no dia a dia. E é por isso que a gente tem que ter esse olhar diferenciado, né? Não tô puxando a sardinha para minha lata, tá bom? Sou sim profissional de saúde, mas olho e digo isso para vocês enquanto psicóloga, né? Enquanto apaixonada pela psicanálise, enquanto alguém que olha para o sofrimento do outro. Muito obrigada pela presença, boa noite para vocês que estão entrando agora, né? Bom, gente, e o que também é importante a gente poder conversar? Quando a gente está diante dessas situações de desastre, a gente precisa sim ter um apoio lá em loco, né? Olha, o Alex está falando aqui pra gente que ninguém está pronto para a morte e nem para as perdas. É verdade, Alex, nunca. Nós nunca estamos e nós nunca estaremos. Não importa quantos anos a gente faça de terapia, a gente nunca vai estar pronto para a morte. Porque falar de morte é falar de perda. E nós não estamos prontos, né? O Sérgio está falando aqui que é muito comum o paciente ir para o hospital com taquicardia e falta de ar, medo de morrer e acabar descobrindo que seu problema vem de um trauma, de um acidente que sofreu há tempos. Isso é verdade, né? Às vezes dá uma crise de ansiedade, por exemplo, que é decorrente de alguma vivência que ele teve, de algum acidente, né? E a gente vai percebendo que logo no começo as pessoas não se lembram do todo, né? Às vezes vem fragmentos. Quando as pessoas vivem essa situação como um acidente, por exemplo, né? Que a gente fala, olha, me conta como foi esse acidente. Muitas vezes a pessoa, ela começa a contar fragmentos. Então ela fala, nossa, olha, vai vindo os flashes. Então eu lembro disso. E aí, de repente, é um barulho, né? É um barulho que ela ouve que dispara, né? Que chama a atenção, que o coração acelera. E aí depois ela vai lembrar, nossa, foi um barulho assim semelhante que eu ouvi um pouco antes do meu carro bater. Ou uma música, né? Ou às vezes um cheiro. Principalmente os socorristas, eles relatam muito isso, a questão do cheiro, né, em estar nesses locais. O Carlos está colocando aqui que uma das irmãs passou pelo Covid, foi intenso e que até hoje ele se sente esgotado.
né? Imagina como os funcionários da área médica estão esgotados. Exato, isso é verdade, Carlos. Nós familiares, né? Quando a gente tem uma situação de adoecimento em casa, isso mexe com a gente, né? Independente da gente ser cuidador ou não, isso mexe com a gente. Aquele profissional de saúde, a gente não pode esquecer que ele também é um ser humano. Ele também tem uma família. Muitas vezes ele deixou alguém doente em casa para estar no hospital, para estar numa unidade básica, cuidando de outras vidas. Então, isso que você colocou é verdade. Há sim, gente, um esgotamento, né? E é por isso que a gente precisa desse cuidado diferenciado para esses profissionais, né? E aí, quando a gente fala do luto, porque o luto, o que é o luto? Coloca aqui para mim, o que você acha que é o luto? O que você imagina que é o luto? O luto, ele é a perda. É a forma como a gente vai lidar com a perda, tá? A Diva está colocando aqui que os nossos profissionais de saúde estão afetados psicologicamente. Estão, Diva? E olha, gente, um profissional, e aí agora eu não estou falando só do profissional de saúde, tá? Qualquer profissional, né? Você aí no teu trabalho, na tua empresa, muitas vezes, quando nós não estamos bem, isso vai interferir no nosso trabalho, né? Então, é um excelente vendedor que teve uma queda na produção. O que será que está acontecendo? É importante olhar para essa pessoa. O nosso profissional de saúde, né, que muitas vezes falha ali no acolhimento, sim, né? Mas o que está acontecendo também? O que está por trás disso? Temos muitas pessoas, muitos profissionais adoecidos, né? Tem sido uma situação epidemiológica crítica atrás da outra e muitas vezes os profissionais não conseguem parar para descansar. Bom, é isso mesmo, Antônia, os profissionais sentem até hoje essa sobrecarga, isso é verdade, né? Olha, a Priscila está colocando que o luto é vivenciar a perda, o Alex fala da perda inesperada, é verdade, Alex. A gente tem casos, por exemplo, né, de cuidados paliativos, que são aquelas pessoas que não têm mais o prognóstico, né? Então você vai cuidando, você vai fazendo a manutenção da qualidade de vida dessa pessoa, né? Mas mesmo assim, gente, a gente nunca sabe, né? E não dá para dizer que a gente está preparado para o momento. Toda perda dói, né? E aí, o luto, a gente pode pensar, o que nós estamos perdendo, né? Que perda é essa do luto? Bom, nós podemos perder pessoas. Nós estamos aí nessa semana, né? Hoje é quinta, nós estamos aí praticamente às vésperas do Dia das Mães. E quantas pessoas não têm mais as suas mães, né? Eu tenho recebido nos meus atendimentos muitas crianças que perderam recentemente as mães, né? E aí a gente até tem conversado com algumas escolas do Dia das Mães, né? O quanto isso é difícil para essas crianças, o quanto a gente precisa trabalhar e ressignificar isso, porque o luto, vocês vão ver que não depende do tempo, né? Não é um mês, um ano ou 10 anos que isso vai ser fácil, nunca é fácil, não é? A Luciana está escrevendo aqui que quanto maior o significado da pessoa, maior é a dor. Verdade, Lu, isso é verdade, né? O significado que essa pessoa tem na nossa vida. O Paulo está colocando que algumas datas são muito dolorosas, são mesmos, né? São Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo. Quantas pessoas já me falaram assim, Elis, o Natal para mim perdeu a graça, né? O Ano Novo perdeu a graça, porque aquelas pessoas queridas que estavam com a gente até pouco tempo atrás agora não estão mais,
né? Então, sim, são as perdas de familiares, a gente tem a perda de amigos, né? A gente tem perdas, gente, pelo término das relações. Então, às vezes, a relação termina, então é uma perda. A gente tem a perda por falecimento de pets, né? Então, uma amiga minha, essa semana, o cachorrinho dela faleceu. Sim, a gente vai ter que passar por um processo de luto, né? Amputação. Então, acidentes em que resultam em amputação de membros, né? A gente tem também a notícia de algumas doenças, que faz a gente parar e repensar a vida. Perdas por conta de objetos. Então, eu perdi a casa, eu perdi o carro, eu tinha aquele objeto que eu ganhei na minha infância, que era uma herança de família, que se quebrou, aquele eu perdi, né? Então, vocês percebem que o luto, ele está presente em vários momentos. Eu perdi um trabalho, eu perdi um cargo, eu perdi uma função, eu perdi uma função que eu gostava tanto, né? Um trabalho, sim, tudo isso faz parte desse processo de luto. Tudo isso, gente. Então, por isso que vocês podem ver que as perdas, elas podem ser inúmeras, né? Existem perdas abstratas, eu perdi a minha pátria, eu perdi um sonho, né? Bom, a Má está escrevendo aqui, o que você diria para ajudar as pessoas que estão com algum parente lá no Rio Grande do Sul, que ainda estão sem notícias? Como lidar com as emoções e sentimentos nesse momento? Vou ser bem honesto, né? Quem está passando por essa angústia, por esse desespero, é algo tão sofrido, é algo tão desesperador, que não há o que a gente possa dizer para amenizar a dor. Essa é a verdade. O que a gente pode sugerir né, esteja próximo de pessoas que você gosta, de pessoas da sua confiança, né? Procure notícias. Então, às vezes, a gente tem esses contatos, né? Mas, assim, a verdade, gente, né? Vamos nos colocar no lugar deles, né? A verdade é que é uma situação desesperadora. Eu não posso dizer para essa pessoa, olha, vai fazer uma atividade física, vai assistir um filme para você descontrair, para você não pensar nisso. Não tem como, né? Há, por exemplo, a religião, né? A espiritualidade. Muitas vezes a espiritualidade ajuda a acalmar, né? Ajuda a trazer esperança para essas pessoas. E aí é importante que a gente procure se agarrar nesse momento às nossas crenças. Procure estar próximo de pessoas queridas, de familiares ou de amigos, porque se isolar nesse momento não vai ser bom, tá bom? Bom, vamos ver aqui, o Sérgio está colocando que o profissional que vive muito próximo da vivência da morte pode sentir um determinado momento uma propensão ao suicídio. Sérgio, isso que você coloca é algo muito importante, né? Estar próximo da morte, essa vivência da morte é algo que nos fragiliza, Então, é importante, sim, a gente sempre, quando você percebe que o teu trabalho está te afetando, é hora de você procurar uma ajuda profissional, tá? Vamos ver quem mais aqui. Gente, muito obrigada a vocês, tá? Muito obrigada a vocês que estão aqui conosco. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas, se eu passei alguém. A Antônia está colocando que as percas muitas vezes resultam em outras perdas, como a fé, a autoestima. É verdade, Antônia, é verdade. A gente, muitas vezes, nesse momento de perda, a gente passa por várias fases, né? A literatura nos aponta 5 fases, né? A psicanálise, ela não trabalha muito com esta forma, né, classificatória.
Mas a gente tem autores por aí que eles apontam essas 5 fases, né? Então eu tenho ali a fase da negação, eu tenho a fase da raiva, eu tenho a fase da negociação, né? Que muitas vezes eu falo, olha Deus, se essa pessoa sobreviver, se passar por isso eu prometo, e aí a gente promete tudo, né? E quando isso não acontece, essa fase da raiva é algo que nos pega muito, né? E sim, a gente perde a fé, a gente perde a autoestima, né? Porque a gente começa a se deparar com a nossa própria morte, com a nossa limitação, com a nossa finitude. Então, este processo de luto é um processo, sim, muito delicado. A Marina está colocando, o pior é que às vezes a dor é tão difícil que a gente tende a se isolar mesmo. É verdade, Marina, isso acontece, né? Então, assim, quando a gente pensa no luto, a primeira coisa que a gente precisa quando estamos no luto é poder acolher a dor. É poder aceitar e poder acolher a dor, né? Então, a gente vê, por exemplo, e aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, de coisas que a gente ouve, e assim, sempre é bem intencionado, tá bom? Eu não tô questionando aqui e não estou dizendo que foi mal intencionado, não é isso. A nossa intenção é sempre ajudar. Mas às vezes a gente coloca algumas coisas que não ajudam muito. Vou falar algumas aqui para vocês. Por exemplo, gente, você falar assim para a criança, olha, agora você vai ser o homenzinho da casa, né? Não vai continuar sendo uma criança, né? E você você dar essa responsabilidade para a criança, não vai aliviar o sofrimento dela, não vai diminuir o sofrimento dela. Ou às vezes as pessoas que elas estão tão doídas que elas pensam em tirar a própria vida. Não, eu vou me matar, eu não vou conseguir sobreviver sem ele, sem ela. E muitas vezes a gente tem dificuldade de suportar esta dor, este sofrimento, né? E aí a gente já quer acalmar. Não, olha, calma. Você tem que pensar nos seus filhos, né? Você tem que pensar na sua família. Claro que isso é muito bem intencionado, né? E o papel analítico, o papel do psicólogo, né? Tenho psicólogos aqui comigo, né? Muito legal ter vocês aqui. Cadê vocês, meus amigos, meus parceiros? Tenho aqui a Ellen, a Lu, que está nessa caminhada, o Paulo também. Quem mais, meus amigos psicólogos, né? Falar um pouquinho do nosso papel aí nessa hora. Né? Que o papel do psicólogo, meus amigos, é justamente o de dar esse suporte, o de deixar a dor aparecer. Então, o nosso paciente na sessão, ele vai chorar, ele vai sofrer, ele pode ter crise de ódio, né? Porque a gente, como a Antônia falou, a gente tem raiva, a gente se revolta, sim. E aí, qual é o nosso papel enquanto profissionais? O nosso papel não é o de aconselhar, o nosso papel é o de acolher. Então, nós estamos lá para suportar esta dor. Inconscientemente, nós dizemos assim para o nosso paciente, pode desmoronar, que eu te seguro, eu te suporto. E juntos a gente te reconstrói. O trabalho da terapia é isso, né? Por isso que é um trabalho tão árduo. É por isso que o psicólogo precisa ter supervisão. É por isso que o psicólogo precisa ter o seu processo de terapia também, porque senão a gente mistura o que é nosso e o que é do nosso paciente. Então, sim, é um processo muito tênue e é importante a gente poder acolher isso, né? Até porque quando o Eduardo falou, esses profissionais que vivenciam muito próximo da morte e que veem esse pensamento suicida, a gente precisa acolher e entender o que ele está querendo
acabar? O que ele está querendo matar? O suicida, ele não quer acabar com a vida dele. Pois é, o paciente suicida, ele quer acabar com a dor, não é com a vida dele. Ele quer acabar com aquele sofrimento que ele está sentindo, né? E é por isso, meus amigos, que a gente precisa aceitar, né? E passar por essa dor. Isso faz parte, né? Isso faz parte. Porque a partir do momento em que a gente começa a falar do que dói, a gente começa a ressignificar. Bom, a Cássia tá colocando aqui, vocês não sentem vontade de chorar também? Cássia, muitas vezes a gente sente. E nessa hora, minha amiga, a gente chora. A gente chora, né? A gente não precisa segurar o choro. Se der vontade de chorar, a gente chora. Porque aquilo que a gente não exterioriza não some, fica ecoando dentro da gente. Então, sim, né? É importante a gente ter esse espaço para poder manifestar os nossos sentimentos para que isso possa ser elaborado, gente. Tá bom? Bom, e quando a gente fala do luto, né? Por que o luto dói tanto? O luto dói porque quando eu estou numa relação, eu dou parte de mim para o outro. E este outro dá dele para mim. É uma troca, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um chocolate e eu entregar para vocês agora, né? Olha, vou dar para cada um de vocês, meus amigos, um chocolate. Então, tô te dando um chocolate. Eu não estou te dando só o chocolate, né? Tem ali, ó, o meu cheiro, o cheiro da minha pele que vai junto na embalagem. Vai uma carga emocional. Qual é esse chocolate? E há uma troca, né? Porque vocês também retribuem. Então, o termo técnico que a gente usa na psicanálise é a identificação do eu. Então, nesta relação, parte de mim se identifica com o outro. Parte de mim está no outro e parte do outro está em mim. É o tudo junto e misturado, né? Não sei se vocês tem algumas músicas que a gente ouve, né? Então, eu não existo longe de você, né? Sem você eu não sou nada. A gente está falando disso. A gente está falando desta relação que muitas vezes a gente não sabe quem sou eu e quem é o outro. A gente vê, por exemplo, relacionamentos de muitos anos, casais de muitos anos, em que um acaba falecendo, né? O outro fica perdido, porque era uma relação muito próxima, era uma mistura. E o que dói na perda é porque parte de mim eu sinto que eu perdi. Não é só o fato de perder o outro, é porque eu sinto que eu também perdi parte de mim. E é isso que dói, né? E dói muito, gente, e dói demais, né? Olha, eu recebi aqui uma pergunta. O processo do luto, né? Como que é esse processo do luto? Gente, o processo do luto, ele é um processo lento. E por que ele é um processo lento? Ele é um processo lento porque, pensa comigo, eu vou me desligar aos poucos dessa pessoa, né? Então, aquela pessoa que eu via, aquele trabalho que eu tinha, isso deixou de existir concretamente. Mas ele ainda existe dentro de mim. Aquela mãe, aquele pai falecido, continua vivo dentro de mim. E aí está um dos motivos de doer tanto. É que ainda está vivo dentro da gente. E aí nesse processo eu vou desinvestir o outro, eu vou tirar
né, aquela intensidade emocional do outro e vou trazer de volta para mim. E esse processo é muito difícil. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta, né? O Paulo está perguntando aqui, o que você recomenda para conseguirmos superar esse momento difícil? Bom, primeiro passo, a gente precisa se permitir sentir. A gente vive hoje uma cultura muito imediatista de que eu não posso sofrer. Se eu estou sofrendo, eu estou com depressão, não é? Luto não é depressão. Tristeza não é depressão. Então é importante se permitir sentir isso. Se precisar de ajuda, né? Se precisar, procure um profissional. Quanto tempo leva, Elis, para superar o luto? Cada pessoa é única. Não há como dizer quanto tempo. Mas quando eu sei que eu começo a passar por isso, quando aquele vazio imenso que está dentro de mim começa a ser preenchido. Então, por exemplo, poxa, eu senti uma vontade de fazer um cafezinho. Nossa, hoje eu vou comprar aquele bolo. Ah, aquele bolo que ela gostava tanto, que ele gostava tanto. E aquilo não me traz aquela tristeza de antes, né? Sentir, a gente sempre vai sentir. Lembrar, a gente sempre vai lembrar. Mas eu consigo ter ele, ter ela, vivo dentro de mim e ainda assim seguir em frente. Sem dor, bom, gente, não sei se é sem dor não, viu? Não sei mesmo. Mas a gente consegue, né, seguir em frente. A Lu tá colocando aqui que muitas vezes a vida é tão dura que nós não nos permitimos sentir. É verdade, Lu. E aí é de onde advém o processo de adoecimento. Aquilo que não é dito, ele é atuado. Aquilo em que eu não permito sentir, aquilo vai ser sentido por outra via. Eu posso não me permitir sentir a emoção, mas eu vou sentir isso, por exemplo, através de uma dor no estômago, uma dor de cabeça, né? Uma fibromialgia. Isso volta, gente, isso volta via corpo. O Sérgio está colocando que a pessoa em luto sofre um looping de pensamentos depressivos. É muito difícil tirá-lo desse estado. Sérgio, é verdade, né? Há uma fase do luto em que isso acontece, né? Em que a pessoa ela fica recolhida, né? Como já foi comentado aqui, que a Marina comentou com a gente, ela se isola, a gente respeita, mas a gente se faz presente, né? Olha, eu estou aqui com você, né? E isso, gente, a gente precisa, é uma situação muito delicada. Eu fui criada pela minha avó. A minha avó sempre foi minha mãezinha, sempre. E quando ela faleceu, eu sofri muito. Eu fiquei assim, 15 dias que eu não levantava da cama. Eu não levantava da cama, nem para tomar banho, nem para comer, nem para fazer comida, para nada. É uma dor surreal, né? É redundante falar que é uma dor que dói, mas é. Então, essa fase, né, Marina, essa fase, Sérgio, as pessoas que estão em luto, elas passam. Todas eles, não, gente. Cada um sente o luto de um jeito, né? Cada cultura elabora um luto, tem os seus rituais de luto, né? Então, nunca é igual. Mas sim, né, como a Luciana tinha falado anteriormente, quanto mais próximo nós somos dessa pessoa, né, até porque a gente não está falando da troca, então quanto mais a gente está perto, quanto mais vínculo, quanto mais intimidade, mais da gente há no outro, e mais do outro há na gente, né? E aí, Sérgio, para esta pessoa sair desse looping de pensamentos depressivos, se ela não conseguir sozinha, é onde entra a terapia.
né? Porque é onde se dá o trauma, né? O trauma é a repetição dessas cenas, é a repetição dessa vivência. Essa repetição é o que adoece, né? A Lu tá falando aqui, dor e silêncio, é verdade. Antônia, dói a alma. Dói mesmo, Antônia. Dói, viu, minha amiga? E que mais, gente? Falem aqui comigo. Me digam o que vocês estão achando. É isso? Faz sentido o que eu tô falando ou eu tô fora da casinha? Me ajuda aí, hein? Me ajuda se eu estiver fora da casinha. Bom, meus queridos, pra gente ir finalizando, eu quero conversar com vocês, tanto na situação, como nós falamos lá dos traumas decorrentes, né, desses acidentes, há recursos que a gente pode utilizar. Foi até uma pergunta do Paulo, o que a gente pode fazer para ir superando o luto, né? Conforme a gente vai começando a sentir, é importante que a gente vá encontrando mecanismos para descarga dessa adrenalina, né? Então eu tô nessa situação catastrófica ali, tudo isso gera muita adrenalina e a gente precisa descarregar isso de alguma forma. Quando a gente fala de crianças, algo que é muito importante para as crianças é o brincar. E eu fiz um vídeo essa semana pedindo a doação de brinquedos para as crianças. Eu até citei aí 4 pontos que a gente tem de arrecadação. Temos a base aérea, temos a Leroy Merlin, que eles estão arrecadando, temos o ateliê, né, da Rosa Costureira, aqui em Guarulhos, temos o Soberano Embalagens, né, do Ricardo Gratão, aí um super parceiro que também apoiou essa ideia e está fazendo essa arrecadação de brinquedos. A criança, ela brinca com qualquer coisa. Se ela tiver ali uma folha de papel, ela brinca. Se ela tiver ali uma embalagem, um papelzinho de bala, ela brinca. A criança consegue transformar tudo em brincadeira, não é verdade? Quem já conviveu com criança sabe do que eu estou falando. Mas é importante, é um gesto de carinho, de conforto para as crianças, se vocês puderem doar brinquedos. Não precisa ser novo, tá bom? Sendo em bom estado, né? Qual é o brinquedo? Bom, esse brinquedo aqui eu daria para o Caio brincar, para o meu filho? Ah, eu não daria não, então eu também não vou doar esse brinquedo. Ah, esse brinquedo é bacana, então vamos fazer essa corrente do bem, porque o brincar para a criança é o elaborar. A criança, quando ela brinca, ela vai elaborando, ela vai criando recursos internos. Tanto que na terapia infantil, né, e falo isso enquanto psicóloga infantil, que atendo muitas crianças, a terapia se dá, na grande maioria das vezes, através do lúdico. É no lúdico que a criança expressa as angústias, os sofrimentos, as situações de abuso. Por isso que o lúdico, para a criança, é muito mais do que diversão. Então eu conto com você para essa corrente do bem, para a gente poder ajudar as nossas crianças que estão lá no Rio Grande do Sul passando por tudo isso. E digo para você hoje, né, que está passando, que está sofrendo, que está nesse processo de luto, saiba que você não está sozinha. Infelizmente, né, há situações que acontecem na nossa vida que nós não temos o controle. Mas nós podemos aprender a lidar com essa dor. O rio, ele não corre para trás, ele só corre para frente. A nossa natureza é essa. A nossa natureza é de seguir em frente. Se tem algo aí te paralisando, é importante você parar para poder pensar. E aproveitar que a gente está falando de luto, a gente fala também de vida, não é isso? E é por isso que eu quero
terminar essa nossa live te fazendo esse convite para você poder pensar na tua vida. Aproveita hoje, aproveita essa oportunidade que você está tendo agora. Porque, gente, sabe por que muitas vezes a gente perde muita oportunidade na vida? Porque a gente quer deixar para amanhã. Ai, amanhã eu faço, amanhã eu falo. A gente não sabe se o amanhã vai chegar. O que passou, passou. O amanhã não é uma certeza. A certeza que nós temos é esse momento agora. É por isso que a gente chama ele de presente. Porque este é o nosso presente. Então aproveita este presente que você está tendo agora, que é a tua vida. E vai dizer o quanto você ama as pessoas que estão aí perto de você. Teu marido, tua esposa, teus filhos. Não estão aí perto? Liga. Diz que você ama. Perdoa. Às vezes a gente perde tanto tempo da nossa vida com coisas que quando a gente para pensar, fala, nossa, não valeu a pena. Faça a tua vida valer a pena. A única pessoa que pode fazer a tua vida valer a pena é você mesma. Então faça. Dê amor. Dê amor. Às vezes a gente se preocupa tanto em só receber o amor que a gente esquece o quanto é importante a gente dar. Dê amor para as pessoas que estão aí próximo a você. Diga que você a ama. Diga que você o ama. Muito obrigada a todos. Obrigado pela presença. Tem mais perguntas aqui? Vamos lá, então. Eu vou pedir ajuda aqui. Aproveitando, né, gente? O Paulinho, meu amor, está aqui comigo me ajudando, né? Bom, me perdoem aí. Tô perdendo perguntas aqui, então o Paulo vai me ajudar. Família é isso, né? A gente se ajuda, é um apoiando o outro. Não é isso? Bom, vamos lá. Aqui. A Lu escreveu aqui para fazer uma live sobre o tema perdão. Lu, legal, hein? É muito importante, gente. Até porque a falta de perdão não faz mal para o outro. A falta de perdão não adoece o outro. O único prejudicado com a falta de perdão, sabe quem é? Sou eu mesmo. Há estudos, né, que associam, por exemplo, o desenvolvimento, o surgimento do câncer com falta de perdão. Doenças somáticas decorrentes da falta de perdão. Então é por isso que é tão importante a gente exercitar o perdão. Mas não é algo fácil, é um tema sim muito importante para a gente poder conversar, né? Para a gente poder se olhar, para a gente poder pensar sobre. Porque essa é a proposta da nossa live. É a gente poder compartilhar as nossas experiências, compartilhar a nossa vida, da gente poder pensar sobre o que dói, sobre o que incomoda. Porque nós podemos e devemos ser felizes. A vida passa tão rápido, né? Então vamos aproveitar, vamos ser felizes. Dá um abraço aí no mozão que tá aí do seu lado. Fala pra ele, olha, você é chato, mas eu te amo, né? É bom isso, é bom essa troca. Porque às vezes, quando a gente perde, é que a gente fala, nossa, eu podia tanto ter feito, eu podia tanto ter falado. Então não perca a oportunidade, não. Aproveita agora. O que temos é hoje, este presente. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam na live hoje. Deixa aqui seus comentários, suas perguntas, suas sugestões. E a gente se encontra na próxima semana. Próxima quinta você já sabe, é o seu compromisso comigo, hein? Estamos juntos toda quinta às 19h30. Um grande beijo, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, os proteja e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!